Amém. Graça e paz, irmãos. Conforme eu falei no início, essa é a data mais importante na vida dos cristãos. É no domingo da ressurreição que Deus passa a ressignificar a história humana. É por isso que se chama domingo, relativo ao Senhor, ao domínio de Deus. Antes falava o primeiro dia da semana, agora é dominical, porque tem a ver com o domínio do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que os cristãos passaram a cultuar a Deus no domingo e não no sétimo dia, o dia de descanso, porque em Cristo Jesus o calendário passa a ter um novo significado. No primeiro dia da semana, Deus fez céus e a terra, criou as coisas, e no primeiro dia da semana, Deus também começou a redimir todas as coisas. A gente começou a ver as primícias da ressurreição. Paulo diz que onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, se o pecado tocou não apenas a vida humana, mas cada aspecto da nossa vida, significa que a redenção também vai tocar em cada parte. Por isso que Jesus veio para redimir céus e terra. Mesmo Paulo fala aqui, todas as coisas vão congregar em Jesus, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, a ressurreição, ela é fundamental na fé cristã. E aí, baseado na ressurreição, já que é uma doutrina tão fundamental, eu gostaria de hoje convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. A gente fala de 1 Coríntios, geralmente vem na nossa cabeça o capítulo 13, que fala do amor. Mas o capítulo 15 de 1 Coríntios é o capítulo mais importante dessa carta e um dos capítulos mais importantes do Novo Testamento. Porque no capítulo 15, Paulo fala sobre a ressurreição dos nossos corpos. E a ressurreição dos nossos corpos está fundamentada, primeiro, na ressurreição do próprio Cristo Jesus. Então, eu gostaria de convidar você, 1 Coríntios, capítulo 15, para a gente pensar um pouquinho. Como o capítulo é muito grande, tem 58 versículos, eu vou ler alguns versículos aqui, pedir para você manter comigo a sua Bíblia aberta, e aí a gente vai acompanhando. Eu vou ler apenas aqui no 15, o versículo 3 e 4 por enquanto. 1 Coríntios 15, verso 3 e 4, diz assim: pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Até aí por enquanto. Pai Santo, nós te damos graças pela Tua Palavra, pedimos que nessa hora o Teu Espírito venha nos conduzir, venha abrir o nosso coração, nosso entendimento, para absorver a Tua Palavra, os princípios dela, e entender como isso é crucial na nossa caminhada de fé. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Conforme eu falei, meus irmãos, esse tema é um dos principais da Palavra de Deus. Por mais que a gente tenha a cruz como símbolo do cristianismo, não é raro os cristãos dizerem que o sepulcro vazio poderia ser um outro símbolo, porque o sepulcro vazio fala da vitória. Nós só sabemos que o sacrifício de Cristo foi aceito, nós só sabemos que houve perdão dos nossos pecados, que a dívida que nós tínhamos com o Pai foi cancelada, porque Jesus voltou para contar a história. A ressurreição é a certeza da vitória que nós temos em Cristo Jesus. Então é fundamental falar da ressurreição. A gente não pode relativizar esse assunto da ressurreição. Ele é um dos principais, é fundamental, e é o que Paulo está tratando nessa carta. Paulo precisa dedicar um bom tempo aos cristãos da cidade de Corinto, porque eles tinham um equívoco em relação ao entendimento da ressurreição. Como eles estavam localizados na Grécia, eu já falei aqui outras vezes, os gregos eles tinham um pensamento chamado gnosticismo. E o gnosticismo, ele via tudo aquilo que era material como uma coisa má, como uma coisa ruim em si mesmo. Eles viviam um dualismo entre a matéria e aquilo que era o mundo das formas, o mundo ideal, o mundo do espírito.
Então eles faziam essa divisão. Aquilo que era material era mal, era ruim. Isso tem a ver com o demiurgo de Platão, por exemplo. Então, como eles acreditavam que a matéria era má, segundo Platão, um ser puro, supremo, esse Deus supremo, ele não poderia tocar na matéria, porque a matéria é má. Então ele meio que faz sair dele um Deus inferior, o demiurgo. Conhecendo a mente desse ser supremo puro, ele poderia manipular a matéria de acordo com as formas que estavam lá na mente desse ser puro. Então eles tinham essa dicotomia, essa divisão entre matéria má e o mundo do espírito, das formas. E aí, como eles estão na Grécia, há uma influência na mentalidade desse povo, e Paulo precisou escrever um capítulo falando da ressurreição, da importância da ressurreição, porque esse pessoal achava que nós não seríamos ressuscitados num corpo material. E aí Paulo precisa corrigir o entendimento dos cristãos da cidade de Corinto, e para falar sobre a ressurreição do nosso corpo, ele tem que começar falando do que aconteceu com Cristo Jesus, que é o que a gente vê aqui. E como o capítulo é grande, meus irmãos, eu queria separar em 3 momentos esse capítulo. Primeiro, do versículo 1 ao 11, a gente vai perceber que Paulo, ele vai dar toda uma fundamentação histórica para a ressurreição de Jesus. Nos capítulos 12 a 19, Paulo, ele vai falar daquilo que motivou os cristãos. E por fim, ele vai falar da ressurreição e da glória futura. Então, primeiro, para a gente seguir aí, e não demorarmos muito nessa manhã, vamos pensar na ressurreição e no fator histórico. Paulo começa assim, versículo 1: Ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis. Aí ele vai: pelo qual também sois salvos, se o retendes tal como vos anunciei, se não é que crestes em vão. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e que ressurgiu ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, por Pedro, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem a maior parte, mas alguns já dormem, alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos apareceu também a mim, como a um abortivo, pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Então Paulo está falando daquilo que ele recebe e daquilo que ele entrega. Ele está falando de uma tradição que é passada adiante. Ele recebe o Evangelho, passa o Evangelho adiante para Timóteo, para Tito, para os cristãos que ele discipulou, para que esses passassem a outros também fiéis, a fim de passar a outros. E nós estamos nessa caminhada há 2000 anos. E ele fala: olha, se é que vocês não creram em vão, vocês precisam manter o Evangelho do jeito que eu apresentei. Então os corintianos dessa igreja, o corintiano é assim mesmo, né? Mas ele dá uma viajada, né, Pedro? O corintiano é assim, tem que dar uma... Paulo tem que lembrar desse pessoal. Paulo tem que, olha, vocês precisam reter da mesma forma que eu anunciei. O Evangelho que eu anunciei fala da ressurreição. O Evangelho que eu anunciei fala que Deus vai redimir os nossos corpos. O Evangelho que eu anunciei não tem essa divisão de matéria má e espírito que é bom, porque Deus criou todas as coisas, e o texto de Gênesis diz que Ele viu e disse que era bom. Esse diz que é bom significa que Deus colocou um valor objetivo na criação. Não existe esse papo de relatividade, nem mesmo na parte estética, porque Deus falou que é bom. Ele colocou um valor objetivo até na parte da estética. Ele criou o belo. Toda beleza, toda verdade e tudo aquilo que é correto pertence a Deus. Ele colocou isso no mundo e a gente percebe. Por isso que uma criança fica admirada quando ela vê uma cachoeira, um arco-íris, ela percebe de imediato que aquilo é bonito.
Quando ela fala que é bonita, ela não está simplesmente falando algo subjetivo que ela acha. Ela está percebendo um valor objetivo ali. E devem ser treinadas, inclusive, a responder essas coisas assim. Então Deus colocou um valor. A matéria não é má. Por mais que o mundo foi afetado pelo pecado, Deus criou as coisas boas. Em Cristo Ele veio redimir tudo, inclusive os nossos corpos. E aí Paulo está querendo então anunciar isso. Olha, vocês precisam reter do jeito que eu transmiti. É a tradição. Ele mesmo escreve para Timóteo: olha, aquilo que eu te apresentei, confia a homens fiéis para que confiem a outros, para preservar do jeitinho que Cristo deseja que a gente propague. E aí a gente vê no verso 3 e 4 que eu abri aqui, o núcleo básico de confessionalidade cristã. A gente faz um discipulado aqui de imediato, pensando no credo apostólico, exatamente essas verdades cruciais. O verso 3 e 4, Jesus foi sepultado, ressurgiu ao terceiro dia, fala da cruz, da morte. Esse é o núcleo básico da confissão cristã. Jesus Cristo foi crucificado, foi sepultado, mas ressurgiu dentre os mortos. Quem não acredita nisso aqui é qualquer coisa menos cristão. Sujeito que não acredita que Jesus foi morto pelos nossos pecados, literalmente sepultado e ressurgiu dos mortos, como alguns movimentos ao longo da história pararam de acreditar, porque quando a gente fala de milagre, sai daqui, né? Sai do racionalismo, sai da nossa lógica cientificista. Aí tem muitos movimentos da igreja pararam de acreditar naquilo que a Bíblia apresentava como milagre. Não, isso aí deve ser um mito para apontar alguma verdade. Movimentos fizeram isso e começaram a relativizar o texto, e baseado nesses movimentos tem muita gente hoje também está tirando algumas coisas que são constrangedoras no nosso contexto pós-moderno, porque elas não querem se comprometer com a sociedade atual, não querem ser perseguidas, não querem ser canceladas, mas nós devemos continuar pregando da mesma forma que nós recebemos. Mas para a gente voltar aqui no raciocínio desse primeiro tópico, Paulo então está dando uma base histórica para a ressurreição de Jesus. Ela não é um mito. Por que não é um mito? Porque Paulo descreve exatamente como um historiador apresenta aquilo que é histórico. Tudo aquilo que a gente abraça como verdade, a maior parte das coisas que a gente abraça na nossa vida como verdade, elas são fonte de testemunhos. Você está doente, você toma um remédio, você não foi fazer pesquisa, você não foi num laboratório, você confia no testemunho dos farmacêuticos, dos médicos, aí você toma um remédio. A maioria das coisas que a gente abraça como verdade é resultado de testemunho de alguém. E Paulo está falando de testemunho aqui. Olha comigo como ele relata. Primeiro ele apareceu para Pedro, depois para 500 pessoas de uma vez, depois ele aparece para Tiago, depois ele aparece para os 12 de novo, depois ele aparece para mim. Então não é um fenômeno que uma pessoa viu, saiu falando. Várias pessoas viram, várias pessoas sentaram com ele depois de ressurreto, pessoas tocaram nele depois de ressurreto. Não tem como um fenômeno hipnotizar 500 pessoas de uma vez. O sujeito tocou nele. Tomé, que desacreditava, Jesus falou assim: toque em mim, Tomé. Ou seja, tinha uma matéria lá, diferente do que a gente conhece hoje, mas era uma matéria porque Tomé tocou, e ao mesmo tempo ele entra numa sala fechada. Como é que é isso? Ele atravessou a parede? Como que é esse negócio? Quer o pessoal pensar, é uma alma? Não! É um corpo glorificado, porque Tomé tocou nele. Então tem gente que viu, tem gente que tocou, tem gente que comeu com ele, ele comeu depois, comeu peixe, comeu pão com os discípulos. É resultado de uma série de pessoas que testemunharam isso. Lucas, quando ele escreve o seu evangelho e a carta e o livro de Atos, que faz parte do mesmo trabalho que ele dedica a Teófilo, ele faz o trabalho de um historiador. Ele diz assim no capítulo 1, versículo 1 a 4: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram os ministros da palavra,
pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, agora essa parte, havendo-me informado minuciosamente de tudo, desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Só que é trabalho de um historiador. Lucas no Evangelho, ele vai conversar com cada testemunha, ele vai ouvir relatos de cada um e vai detalhando, ele faz uma pesquisa minuciosa, detalhada. Ou seja, a nossa fé não está amparada no mito, numa fábula. O cristianismo não é uma ideologia, não é um ponto como os mitos dos gregos ou dos nórdicos que a gente ouve aí sobre Thor. Não é isso o Evangelho. O Evangelho, por mais que apresente milagre, ele tem embasamento histórico suficiente para a gente colocar nossa razão e descansar. De modo que até um ateu que diz que o cristianismo ele é insuficiente de argumento histórico, o cara que diz isso é de uma ignorância tão grande. Poucos ateus falam isso. Quem fala isso é bem ignorante. Você pega gnósticos, ateus que são mais estudados, eles falam assim: ninguém nega a existência de Jesus. Se o cara negar, tem que ser muito ignorante. Porque como é que a gente sabe que alguém existiu de fato? Como é que a gente sabe se os personagens que a gente ouve na escola, de fato eles são históricos? De fato eles existiram? A gente tem pelo menos duas formas de averiguar isso. A primeira tem a ver com a bibliografia, tem a ver com o período em que esses homens viveram, ou dizem que viveu, até a cópia mais próxima da vida deles, mais antiga para nós, né, olhando para trás. Como naquele contexto ainda onde o papel é perecível, você precisava fazer cópias, várias cópias. Então ninguém tem a cópia original. A gente não tem o documento original, a gente tem cópias antigas. Então tem que estar ou perto o mais possível do personagem, a cópia, ou pelo menos do escrito, né, onde localizaram na história. Quanto mais perto, melhor para você averiguar a autenticidade de um personagem. E aí é curioso porque aqueles que negam a existência de Jesus não negam a existência de alguns pensadores gregos, Platão, Aristóteles. Você já ouviu alguém falar para você que eles não existiram? A gente fala de Sócrates, né? Mas Platão e Aristóteles, ninguém duvida da existência deles. E tudo aquilo que a gente aquilo que a gente sabe deles, nesse aspecto da bibliografia, quando a gente vai analisar a vida de Platão e de Aristóteles, a cópia mais próxima deles, você tem um período enorme de distância. De Platão tem cerca de 1.200 anos da vida dele até a cópia mais antiga, e quem preservou foram os cristãos. Redescobriram, né? Então, da vida de Platão até a cópia para nós mais antiga, a mais perto de Platão, tem 1.400 anos de diferença, de 1.200 anos de diferença. De Aristóteles tem 1.400, descobriram depois. 1.400, e ninguém duvida. Você sabe quantos anos você tem da vida de Jesus ao documento mais antigo? 25 a 50 anos. 25 a 50 anos. Os caras duvidam de Jesus, mas não duvidam de Aristóteles e Platão. Aí um outro fator histórico é: quanto mais cópia tiver, mais fácil de perceber se esse cara de fato viveu, existiu. Sabe quantas cópias existem de Platão no mundo? 7. Tudo que você aprendeu na faculdade vem de 7 cópias. De Aristóteles vem de 5 cópias, 5 míseras cópias. 7 de Platão. Você sabe quantas tem de Jesus? Se a gente pegar os documentos gregos, tem mais de 5.200. Se você somar as porções em latim e outros trechos, dá mais de 24.000 cópias sobre Jesus. Se o cara duvida de Jesus com 24.000 cópias e não duvida de Aristóteles e Platão com 5 e 7, é para acabar. Esse cara não tem seriedade.
Como cristão, você tem muito parâmetro para falar que a minha fé ela tem muito mais sustentação histórica do que qualquer outra coisa. Nenhum livro na história tem tanta cópia igual a história de Jesus. Se eu não me engano, Ilíada tem 600, é a que mais chega perto, mas para 24 mil com a distância, tem 600, mais de 24 mil. E é isso que Paulo está falando, gente, você não tem que se envergonhar do cristianismo. Por mais que a história fale de um milagre, a gente tem muito embasamento histórico. Os discípulos viram, eu mesmo vi depois. Tem muita gente que viu 500 irmãos de uma só vez, o viram, ele pregando, viram ser assunto aos céus. Tem base histórica. A primeira coisa que Paulo fala aqui, meus irmãos, e que a gente tem que ter tranquilidade sobre a ressurreição, é que ela tem embasamento histórico suficiente para a gente descansar o coração. Por mais que o cristianismo transcenda a nossa razão, ele não anula a nossa razão. Você tem muita plausibilidade, é racional, porque tem muita gente que contando essa história, narrando essa história, porque viram. E aí um outro fator também que deveria a gente ficar mais animado, que é o segundo que ele vai falar do versículo 12 em diante, que é a ressurreição como um fator motivacional, o motor da existência. Se a primeira está falando de base teórica, histórica, a segunda fala de um caráter existencial. Pensa comigo, meus irmãos, o que os discípulos estavam fazendo antes de Jesus aparecer para eles? Eles estavam fazendo o que numa sala trancada? O coração deles estava dominado pelo quê? Pelo medo. Os de Emaús, pela frustração. Maria, que vai no túmulo pela manhã, ela vai esperando encontrar um cadáver, colocar as especiarias, os perfumes. Todo mundo está com um olhar natural, ninguém está esperando nada. O que aconteceu para mudar a vida desses homens? Apavorados, sem expectativa, frustrados, e de repente esses caras estão dispostos a morrer por causa do Evangelho, a morrer para passar diante a história de Jesus. Mesmo que naquele período, entre os judeus, surgiu a mentira de que eles haviam roubado o corpo de Jesus. O texto bíblico fala isso. Até hoje se fala entre os judeus a roubar o corpo de Jesus. Por que eles decidiram encarar as autoridades judaicas, romanas? Todos foram mortos. O que aconteceu com esses caras? Quem que está disposto a morrer por causa de uma mentira? Fala para mim. Tem caras que foram enganados em algumas seitas, até próximo aí, alguns 50 anos atrás, teve uma seita lá, o pessoal tomou um veneninho, né? Todo mundo foi embora. Mas esses caras, de maneira consciente, serem distanciados da família, da terra, passarem pelos tipos de morte mais terríveis, porque eles viram o ressurreto, eles viram o Cristo que ressurgiu dos mortos. Esse foi o motivo. Eles tiveram certeza que o perdão dos seus pecados foi efetuado pelo Pai, a convicção de que eles estavam reconciliados com Deus. Não apenas a fidelidade à tradição recebida, que Paulo vai dar alguns argumentos aqui, mas o que motivou esses homens é justamente o fato de terem visto Cristo Jesus, essa convicção. Ele venceu. É isso que virou a chavinha nesses homens. De uma hora para outra começaram a dedicar suas vidas por causa do Evangelho, da notícia da ressurreição. Isso aqui é mais do que Tiago e Paulo. Pedro, a gente falou os apóstolos com medo, mas gente, Tiago, que está falando aqui, é irmão de Jesus, que escreveu a carta de Tiago, irmão de Judas, que escreveu a carta de Judas. Tiago não acreditava que Jesus era Deus. Depois você dá uma olhada na sua casa, João 7, você vai ver que os irmãos de Jesus dizem para ele o seguinte: olha, já que você está falando que você é o Messias aí, por que você não faz um milagre aí para todo mundo acreditar em você? E o texto fala assim: porque nem os seus irmãos acreditavam nele.
Tiago não acreditava em Jesus, criado dentro de casa com ele, não acreditava, não é à toa que o profeta de casa não tem honra, não acreditava. O que aconteceu que ele passou a acreditar e virou um pastor em Jerusalém? Jesus Cristo apareceu para o seu irmão, que é aqui que a gente viu no verso de número 7, depois foi visto por Tiago. Tiago teve a sua vida transformada, depois dessa aparição do seu irmão para ele. Paulo perseguia a igreja. O que aconteceu que de uma hora para outra ele passou a sofrer pelo Evangelho? Ficou maluco? Ele está matando cristão, de uma hora para outra ele passa a viver pelo Evangelho, ser apedrejado pelo Evangelho, apanhar pelo Evangelho, sofrer naufrágio, sofrer perseguição, perigo de falsos mestres, falsos irmãos, igual ele relata em 2 Coríntios, no capítulo 11, o tanto de sofrimento que ele teve por causa do Evangelho. Mas ele só encarou esses sofrimentos por aquilo que ele vai falar no capítulo 12 lá de 2 Coríntios, porque ele teve uma visão gloriosa, ele viu o ressurreto. Então não adianta só ter base histórica, base teológica, tem um caráter aí, meus irmãos, que é existencial. Eu já falei aqui para a gente tomar cuidado para não achar que a Bíblia é fim ao invés de meio. A gente olhar a Bíblia como a receita, não como remédio. O remédio é Jesus. A Bíblia é a receita que aponta para Jesus. Obviamente a gente só sabe de Jesus pela Bíblia, e a separação dessas coisas é algo complicado, mas eu tenho que lembrar que a fé, ela tem esse caráter existencial. Porque lembra de Paulo que lia a Bíblia e estava perseguindo Jesus. O que aconteceu? Jesus teve que despertá-lo, ressuscitá-lo. Ele estava morto nos seus pecados, mas o Espírito Santo o despertou, o acordou. Por isso que é graça. Não é esforço de entender ou não, é graça. Ele só diz Jesus Cristo é o Senhor, porque Deus se revelou para ele. Então tem esse caráter existencial. Não é só o lado objetivo, a leitura da Bíblia. Tem um caráter também subjetivo. Deus tem que falar no nosso interior, tem que nos despertar, tem que nos ressuscitar. E é isso, essa convicção, isso que motivou os cristãos. Então Paulo, ele estava falando aqui, nesse capítulo, na continuidade do versículo 12. Ele fala das razões da importância da ressurreição. Ele fala: a gente tem que ser fiel à tradição recebida. O contrário, você falar que você não vai ressuscitar, Deus vai ressuscitar o seu corpo, você está negando a própria ressurreição de Cristo. Aí no versículo 14 ele fala que do contrário a gente está perdendo tempo. O que a gente está fazendo? Pregando, eu, Pedro, a gente está perdendo tempo. Então, se não tem ressurreição do nosso corpo, dos nossos corpos, a gente está perdendo tempo. Aí no versículo 15 ele fala: se não for assim, nós somos todos falsos testemunhas. Estamos dando um falso testemunho. 16, 17 ele fala: porque senão ainda estamos aprisionados pelo pecado. A ressurreição dá certeza de que a gente venceu o pecado em Cristo Jesus. Ele fala: se não tiver ressurreição dos nossos corpos, não tem esperança para quem já morreu. A ressurreição, se não existir, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, ele fala. Mas ele vai dizer o que, além desses argumentos, é o que eu falei, o que fez esses homens anunciar o Evangelho com ousadia, enfrentar perigo, suportar sofrimento, ter uma vida piedosa, é porque eles encontraram um sentido para a existência deles. O mesmo Paulo escreve para os Coríntios que o amor de Cristo nos constrange, porque estamos certos que um morreu por todos, logo todos morreram. Essa ideia que o amor de Cristo me constrange, Paulo está falando, é o amor de Cristo que me motiva a caminhar, é ter a certeza que Ele me amou, é isso que me motiva, essa é a minha inspiração para viver. Eu sendo um pecador, Ele me amou. Isso me constrange, porque eu mereci o inferno, eu mereci o juízo. Isso me constrange, isso me faz caminhar. E meus irmãos, esse poder que está atuando nos apóstolos, em Pedro, em Tiago, nesses irmãos que morreram, é o poder que atua em nós. O mesmo poder que trouxe Jesus dentre os mortos atua na minha e na sua vida. Então primeiro ele fala a ressurreição,
e tem um fator histórico. Você tem muita base, mas não esqueça que tem um fator aí que motiva, existencial. A gente tem certeza do perdão, tem certeza da vitória, a gente enfrenta todo tipo de sofrimento, porque a gente sabe que tem glória. E aí eu entro nesse último trecho do capítulo 15, que tem a ver com a ressurreição e a glória futura. Como é que será essa glória futura? Como é que vai ser os nossos corpos? Se ele está falando que a base para isso é a ressurreição de Cristo Jesus, ela tem base histórica, motivou os cristãos, ele passa a descrever como é que vai ser isso, como que o nosso corpo vai ser. Você já parou para pensar? Eu brinquei que falei, Jesus entrou numa sala fechada, os caras tocaram nele, ele comeu, bebeu. Como é que vai ser esse negócio? Se ele continua totalmente humano, vai dormir? Ué, qual que é o problema em dormir? Descansar. É um corpo glorificado. E aí tinha essa dúvida na cabeça dos irmãos. E Paulo vai dizer 3 coisas sobre essa glória futura do nosso corpo. Primeiro ele vai falar sobre uma continuidade, mas de um corpo que vai ser superior. Então vamos lá comigo, no versículo 43, ele vai falar assim, o primeiro no 37, no 36, que ele está perguntando no 35, mas alguém dirá, como ressurgirão os mortos e com que corpo virão? A pergunta. Aí ele fala, insensato, o que tu semeias não é vivificado primeiro, se não morrer. Então primeiro Paulo traz essa ideia da semente, ou seja, o nosso corpo aqui, por mais que foi afetado pelo pecado, o que Deus vai fazer é uma continuação disso aqui. Ele não vai te dar outro corpo, ele vai te dar um novo corpo. Da mesma forma que ele não vai fazer outra terra e outro céu, ele vai fazer novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Fala que a nova Jerusalém desce dos céus. A gente às vezes tem uma visão espiritualista, parece que a gente vai ser um bando de fantasmas, umas almas desencarnadas, vai viver só no reino do Espírito, e não tem. Não é isso que Paulo está ensinando. Ele está falando que começa a partir desse corpo, é uma semente. No entanto, será infinitamente superior. Igual quando você planta lá uma árvore, você põe uma semente lá, quando nasce a árvore, cresce, começa a dar fruto, é infinitamente superior. Começou da semente. Ele fala, começa desse corpo. Então, insensato, o que tu semeias não vai ser vivificado se primeiro morrer? Quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Então, primeiro, se a gente continuar aqui dentro, você vai ver que Paulo, ele fala que esse corpo é uma continuação desse, por isso que a gente não pode ter esse olhar para a matéria como ruim. Então, por causa do gnosticismo, tem gente que fala assim, crente não tem que se exercitar, crente não tem que fazer não sei o que, música do mundo e música não sei o que. A gente cria esses dualismos porque a gente tem essa cabeça do gnosticismo, essa separação, a música secular, música sagrada, né? Quando tem um monte de música boa feita por não cristão, um monte de música horrorosa feita por cristão. Mas pega a Damares Sabor de Mel e vai ver as letras do John Carreira, você vai ver a diferença. Enquanto a Damares fala assim, quem me viu passar pela prova não me ajudou, vai se arrepender, na hora que Deus me colocar no palco e você vai estar na plateia, né? Quase a versão gospel do beijinho no ombro, mais ou menos. John Carreiro falava assim, atiraram tanta pedra em mim que com ela eu construí o meu altar, e a lei divina me manda só fazer o bem, e para os meus inimigos eu vou rezar para Deus conceder o seu perdão. Mas quem que está mais perto do evangelho? O John Carreiro? Eu prefiro o evangelho de John Carreiro. Está falando mais do evangelho. Quando tem um monte de música louca cristã, colocando os cristãos focados numa vida de ganância, busca pelos bens desse mundo, tem lá o outro falando, ando devagar, que eu já tive pressa, tira o pé, desacelera, vai, né? Então, mais dentro do espírito do evangelho. Mas por que tem essas divisões malucas? Porque a gente abraçou o gnosticismo.
essa rejeição do cuidado com a saúde que muita gente faz. Então Paulo está dizendo assim, ó, começa daqui, só que vai ter um caráter superior, ele vai ser muito glorioso. Primeiro, ele é corruptível, mas vai ressuscitar incorruptível. É em sofrimento, mas vai ressuscitar em glória. Em fraqueza, mas vai ser em glória. Em fraqueza, mas vai ser em poder depois. Espiritual, ele está falando no sentido de glorioso. Então a primeira coisa que ele fala, será superior. A primeira coisa que ele fala nesse trecho. E aí ele vai continuar aqui onde a gente parou, falando ainda como será, ele fala da criatividade de Deus. Olha aí comigo, a gente parou aqui no 38, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Aí olha o que ele fala aqui, que interessante, nem toda a carne é a mesma, é a carne dos homens, a outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. O que Paulo está falando? Gente, olha para a criação, você vai ver uma riqueza, uma diversidade. Você vai ver réptil, vai ver animal aquático, vai ver ave, vai ver vários tipos de carne. Nem todas são como a nossa. O que ele está querendo falar? Deus é criativo. Você acha que ele não tem criatividade para criar um corpo novo? Da mesma forma que vocês estão vendo uma criatividade extraordinária na criação, tem criatividade para fazer um corpo novo, glorificado, matéria, você toca, mas é diferente. A gente não sabe como é exatamente. Igual eu falei, Jesus entrou na sala fechada. Não sei se ele apareceu lá, o que ele fez, mas ele tinha matéria. Por quê? Porque Deus é criativo. Então uma é a carne dos homens, outra dos animais, dos peixes, das aves. Deus tem criatividade de sobra para criar um novo corpo para nós. E aí por fim ele fala da recompensa dos santos. E ele continua nesse trecho que a gente estava lendo. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra a glória da lua, a outra é a glória das estrelas. Uma estrela difere em glória da outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo em corrupção, ressuscitado incorruptível. Aí vai falando em vergonha, depois em glória, em poder. Mas o que ele está falando? De fulgores diferentes. Nenhuma estrela é igual a outra. Uma é o brilho do sol, o outro das estrelas. Ele vai falando dessas diferenças. E a gente entende na linha reformada que a gente pode pensar isso aqui como recompensa dos santos. A salvação é pela graça, mas as recompensas, o fulgor não é o mesmo. Eu nem acho que eu vou ter o mesmo fulgor que o apóstolo Paulo, sabe? Eu não sei o que você acha, né? Eu acho que eu vou ter, de jeito nenhum. O brilho do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, de homens ao longo da história que se dedicaram de uma maneira extraordinária pelo Evangelho. Ele está falando de recompensa dos santos. Nem todos, um é do sol, outro da lua, outro das estrelas, há diferenças. Haverá diferença. Então ele está falando, como é que vai ser esse novo corpo? Primeiro, Deus tem criatividade, né? Deus pode fazer de várias formas. Esse vai ser uma continuação daquilo que você é aqui. E aí por fim ele fala, haverão fulgores diferentes, recompensas diferentes. E quando vai acontecer isso? E o versículo 51, 52, para a gente finalizar: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo está falando do momento do juízo final. Ao soar da última trombeta, quem estiver vivo, primeiro os que dormiram serão ressuscitados, depois os que estiverem vivos serão transformados. A ideia é que aqueles que já se foram, a Bíblia vai dizer o seguinte: o corpo volta à terra, volta ao pó, e o espírito, a alma, retorna a Deus. Na tradição reformada a gente entende que o ser humano, aqueles que já morreram,
estão no lugar de consciência diante de Deus, de consolo. O texto que nos dá base para isso é a parábola do rico e do Lázaro. Então, o Lázaro está num lugar de consolo. No nosso evangeliquez, ele está na glória. Ele sabe que ele está num lugar de consolo. E o rico sabe que está num lugar de tormento. Mas no momento em que o juízo final acontecer, em que a última trombeta vai ser tocada, a ideia é que aqueles que morreram, os seus corpos se unirão, vão se fundir a esse espírito que está com Deus, e Deus vai gerar um novo corpo. Aqueles que estiverem vivos na ocasião vão ver vai acontecer essa transformação com eles. Mas é o espírito que está com Deus vai se unir a esse corpo que está no pó, vai se fundir, e aí vai ter um novo corpo. Então aqueles que já morreram em Cristo Jesus estão conscientes na glória, mas no dia do juízo final eles ressuscitarão. O que ele falou aqui: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque ela soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E meus irmãos, essa é a convicção que motivou o coração dos discípulos. Depois de tocarem Jesus, terem essa certeza da vitória, como a gente cantou aqui agora há pouco, é exatamente isso que tem que motivar você, tem que motivar a minha vida, porque Ele vive, eu tenho certeza do amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Jesus Cristo ressurgiu entre os mortos, que eu sei que no final haverá vitória para o povo de Deus, para os filhos de Deus, por mais difícil que seja aqui. E por que eu estou falando isso? Porque a vida aqui a gente sabe que não é fácil. Como a gente repete vez por outra, parece muitas vezes que a gente enxuga gelo aqui, né? Você está fazendo tantas coisas, às vezes você não está vendo o que você espera, as expectativas que a gente projeta. No entanto, olha o que Paulo fala no finalzinho: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se tem um texto que me motiva, é esse finalzinho aqui. Paulo está falando: continua trabalhando arduamente, porque o que você faz em Deus nunca é em vão. Nem um copo de água, se você der o menor dos pequeninos, vai deixar de ser, vai ser esquecido. Deus vai lembrar até mesmo disso. Então continua cooperando, porque o que motiva cada um de nós é justamente o fato que nós estamos celebrando no dia de hoje, a ressurreição do Filho de Deus. Queria convidar você a ficar de pé. O pessoal do louvor puder vir aqui.